Meu pai era cientista, sabe? Ele inventou muitas coisas na sua carreira. Inclusive isso daí. Ele também era o homem do plano. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Tudo que ele inventava se encaixava de alguma forma em seus planos. Nada era por acaso. E se algo ousasse diminuir só um pouquinho a eficiência do plano dele, então ele não pensaria duas vezes antes de fazer uma boa poda. Com certeza meu pai tinha um plano para esse bracelete. Devia também ter um plano para mim, eu aposto. Afinal, ele me tratava mais como uma de suas invenções do que como o seu filho. Eu não sei qual era o plano dele ao me dar esse bracelete, mas sinceramente não quero saber. Não quero mais ser parte do projeto de ciências do meu pai. Mas me diz uma coisa, por acaso você tem chocolate? Eu adoro chocolate. Você acabou de ouvir agora um trecho de uma fala do Ícaro na história do Último Viajante no Tempo. Esse momento que ele fala sobre o pai dele, sobre esse sentimento que ele tem de que o pai, ele planeja tudo, ele quer definir tudo sobre a vida dele, ele sempre tem um plano e o Ícaro em si se sente mais como um projeto de ciências do pai do que um filho em si. É uma passagem que a gente entende um pouco sobre esse sentimento do Ícaro em relação ao pai autoritário dele. E como eu disse, né, o Ícaro, ele é um dos protagonistas dessa história. Essa história tem dois protagonistas, o Ícaro e a Beatriz. E uma coisa que eu acho interessante desses dois protagonistas é que eles têm dinâmicas diferentes para conduzir a história. As formas com que eles conduzem a história e as formas com as quais eles tomam suas ações, o que move cada um desses personagens é ligeiramente diferente. O Ícaro, por sua vez, ele é um pouco de um personagem mais reativo, um pouco mais reacionário. Acontecem coisas, na realidade dele, acontecem coisas, e ele vai tomar ações reagindo ao que está acontecendo. E claro, as ações dele vão conduzir a outros eventos, vão conduzir a certos desastres, mas conforme os desastres vão acontecendo, o Ícaro ele tem mais essa tendência a reagir ao que aconteceu, ao que está acontecendo, do que chegar lá e tomar, olha, eu quero isso, eu tenho esses valores, eu tenho essa coragem, eu vou tomar uma ação ativa. Eu vou começar sendo o ativo aqui, não só reagindo. E de certa forma, a ideia da história começou assim. Acontece algo e o Ícaro vai reagir e vai gerar outro desastre, outra catástrofe e vai começar assim a história dele. Ele reagindo a eventos, ele reagindo a desastres. Só que isso não bastava. E daí surgiu a necessidade da Beatriz para protagonizar a história junto com o Ícaro. E a Beatriz, ela vem com um papel, com uma ação diferente do Ícaro. Porque o que move ela é mais algo interno, ela é mais ativa na hora de tomar as decisões e mover a história do que o Ícaro, que tem esse lado mais reacionário. Então, a Beatriz, ela tem os seus valores, ela tem os seus princípios, ela é uma personagem muito forte e corajosa e tem suas convicções e a partir disso ela vai tomar ações para tentar conquistar, tentar alterar a realidade de alguma forma. Então ela tem um papel muito mais ativo, um papel muito mais de iniciativa própria, que é algo muito poderoso. O que move ela é o que move a história. Ela é uma personagem que move muito essa história. E ela surgiu, né, no planejamento da história, ela surgiu justamente para mover a história, fazer a história rodar de uma forma que o Ícaro sozinho não ia conseguir, porque ele é um personagem que tem um caráter mais reacionário do que ativo. E é claro que um personagem, a gente não consegue simplesmente falar esse personagem é totalmente reativo, esse personagem é totalmente reacionário e esse personagem é totalmente ativo, ele age pelos suas convicções, seus impulsos, seus interesses. A gente não consegue fazer isso totalmente preto no branco assim. É claro que o Ícaro ele é mais reacionário, mas em certos momentos ele toma atitudes, ele toma ações que partem de algo interno, não só de reação do que está externo, mas também de algo interno. Enquanto a Beatriz, mesmo que ela seja uma personagem que parte mais dos seus valores, parte mais dos seus princípios, das suas convicções e toma essas iniciativas, de vez em quando acontece alguma coisa externa e essa coisa externa vai causar uma reação à Beatriz. Então, um personagem, ele possui essa mistura dos dois tipos de ação, dos dois tipos de elementos que movem esse personagem. Tanto esses elementos externos que causam uma reação,
quanto elementos internos que provocam uma ação ativa, com uma iniciativa do personagem. Mas pode existir essa predominância. No caso do Ícaro, predomina o caráter mais reacionário, e no caso da Beatriz predomina mais o caráter de iniciativa própria, uma personagem mais ativa nas suas ações. Mas, de certa forma, são essas duas formas, esses dois elementos que podem motivar as ações de um personagem. Algo externo, que estimula uma reação do personagem, ou algo interno, que já existe no personagem, que já está ali, os seus valores, os seus medos, as suas forças, as suas fraquezas, a sua vontade, né? Que vai fazer com que o personagem tome certas iniciativas e mova a história a partir disso.